Olá, alunos. Professor Everton aqui com mais um vídeo aula para vocês. Esse vídeo aula é referente à semana dos dias 23 de março até o 26 de março. O conteúdo desta aula é destinado à turma do oitavo ano. Iremos falar de dízimas periódicas e fração geratriz. Dízima periódica. As dízimas periódicas são números decimais periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente. O algarismo que se repete é chamado de período. Dízimas periódicas simples e compostas. As dízimas são chamadas de simples quando apresentam a parte inteira e após a vírgula apenas algarismos que se repetem. Alguns exemplos: 0,34, 34, 34 e assim sucessivamente. Percebemos que a parte inteira é o que está à esquerda da vírgula, que é o zero, e o período, ou seja, os algarismos que se repetem, é o 34. É o 3 e o 4, formando o número 34. 34, 34, 34. 1,2222222. A parte inteira é 1 e o período é igual a 2. 234,19 130 desculpa. 234,193, 193, 193. A parte inteira é 234 e o período é igual a 193. As dízimas periódicas compostas possuem a parte inteira, depois da vírgula, algarismos que não se repete, pode ser 1, 2, 3, 4, tanto faz, além dos algarismos que se repetem. São exemplos de dízima periódica composta. 3,12555. Percebemos que a parte inteira é o 3, a parte não periódica é o 12, ou seja, é um número que não se repete, e o período, ou seja, os algarismos que se repetem, é apenas o 5. Ok? Depois, temos 1,7863333. A parte inteira é 1, a parte não periódica é o 786 e o período é igual a 3. Último exemplo, 11,23, 50, 50, 50, 50, 50. A parte inteira é igual a 11, a parte não periódica é o 23 e o período é igual a 50. Fração geratriz. Fração geratriz é aquela quando dividimos seu numerador pelo denominador. O resultado será uma dízima periódica, número decimal periódico. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representam o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples, que eu acabei de falar no slide anterior. Quando, além do período, existir na parte decimal algarismos que não se repetem, a dízima é composta. Então, fração geratriz eu vou ter uma fração que quando eu dividir numerador pelo denominador, o resultado vai ser uma dízima periódica, ou seja, uma divisão sem fim. Números após a vírgula que irão repetir para todo sempre. Então tá aí exemplos de fração e a dízima que representa essa fração, quando eu divido o numerador pelo denominador. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o caminho inverso agora. Será dado a dízima periódica. Eu vou explicar para vocês agora como, através da dízima periódica, vocês encontram a fração que gerou esta dízima, ok? Eu vou ensinar para vocês por dois métodos. O primeiro método é o método algébrico, ou seja, fazendo uma continha, uma simples equação do primeiro grau. E depois tem o método prático, que nada mais, nada menos é o primeiro método que eu vou ensinar agora para vocês, só que já de forma direta, tá? Você tem que fazer um passo assim bem mais formal. Você faz um jeito mais informal.
Então, olha só. Encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica muitas vezes é necessário para que possamos efetuar cálculos, por exemplo, em expressões numéricas. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica simples, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, a letra x, de forma a escrever uma equação do primeiro grau. Então vai ficar x igual a uma dízima periódica. Segundo passo, multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim vai. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula. Terceiro passo, diminuir a equação encontrada da equação inicial. Quarto passo, isolar a incógnita. Ou seja, vou mostrar exemplos agora que vai transcrever todos esses 4 passos, agora usando exemplos com a linguagem matemática. Então, olha só. Encontre a fração geratriz do número 0,888. Então, eu quero saber qual é a fração que gerou esta dízima. Então, qual é o primeiro passo? Chamar essa dízima de uma incógnita, ou seja, x. Então, x é igual a 0,888, ok? Segundo passo, vamos multiplicar por um múltiplo de 10. 10, 100, 1000 e assim tanto faz. Porém, observando o quê? Vamos observar que o período é composto por um único algarismo. Então, lembra que disse? O número de algarismo que se repete após a vírgula indica por qual múltiplo de 10 você vai multiplicar. Como eu tenho apenas o 8 aparecendo, então vou multiplicar por 10. Se eu tivesse, por exemplo, 87, 87, 87, são dois números, então eu multiplicaria por 100. Se eu tivesse 871, 871, 871, 3 algarismos que estão se repetindo após a vírgula. Então eu iria multiplicar por 1000, ok? Então, voltando ao exemplo, assim, temos que andar apenas uma casa para ter o período na parte antes da vírgula. Então, vamos pegar essa primeira equação, x igual a 0,888, e vamos multiplicá-la por 10. Quando eu multiplico por 10, significa que eu tenho que andar com a vírgula, uma casa para a direita, onde fica 10 vezes x, 10x, 0,888 vezes 10 dá 8,888. Continua a dízima periódica. Feito isso, vamos pegar esta nova equação que foi multiplicada por um múltiplo de 10 e vamos subtraí-la pela primeira equação que nós chamamos de x. Então fica aí, ó, 10x menos x igual a 8,888 menos 0,888. Professor, mas aí o senhor puxou um 8 que do original, jogou para a direita, jogou para a esquerda. E aí, como é que isso não fica com menos 8? Não. Mesmo que eu multiplicasse por 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, a dízima periódica ela se repete para sempre, infinitamente. Então significa que eu posso botar tantos 8 quanto eu quiser na parte inteira, que os 8 que vão estar após a vírgula, eles vão estar se repetindo o quê? Infinitamente. Então não tem nenhum problema. E também esta manobra tem como objetivo você poder eliminar a parte periódica. Perceba aí. 10x menos x, 9x. 8 menos 0, 8. Pode perceber que após a vírgula tem quem? 8888. Menos, na outra equação, tem quem? 8888. Então, eu vou subtrair 8 para todo sempre, menos 8 para todo sempre. Isso vai dar quanto? 0. Então, esse é um dos objetivos dessa manobra algébrica. Você poder eliminar a parte que se repete. Então, fica 9x igual a 8. Isolando o x, ou seja, deixando o x de um lado, o que não tiver x vai para o outro. Como o 9 está multiplicando, né?
Vamos lá, vamos para o outro lado dividindo. Então fica x é igual a 8 sobre 9. Então esta aí é a fração que deu origem à dízima 0,888. Se você pegar 8 e dividir por 9, vai dar essa dízima periódica 0,888 para todo sempre. Agora, gente, nós vamos fazer um exemplo de uma dízima periódica composta. Nós temos o número aí 2,36161616161, que vamos chamar de x, ok? Agora, uma observação que eu quero falar com vocês sobre a dízima composta é o seguinte. O primeiro passo que nós vamos fazer é similar ao passo 2 da dízima periódica simples. Vamos multiplicar por uma potência, por um múltiplo de 10, ok? Mas essa primeira multiplicação por um múltiplo de 10 é exclusivamente para colocar os algarismos ou os algarismos que não se repetem para a esquerda da vírgula. Ou seja, 2,361616161. Quem é o algarismo que não se repete antes do período? É o 3. Então, nós vamos colocar esse 3 para a esquerda da vírgula. Ou seja, temos que andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, nós vamos multiplicar esta equação por 10 para passar o 3 para a frente da vírgula, o algarismo que não se repete. Então, fica 10x igual a 23,61616161. Mas se vocês observarem, o que aconteceu? Ao fazer essa manobra, essa manipulação, eu transformei uma dízima periódica composta em uma dízima periódica o quê? Simples. Pode ver que após a vírgula só aparece os algarismos que fazem parte do período, que é o 6 e 1, ok? Então, essa primeira manipulação de multiplicar por um múltiplo de 10 é para transformar uma dízima periódica composta em uma dízima periódica simples. Seguindo agora, nós vamos trabalhar com a dízima periódica simples. E, professor, então o que a gente vai fazer com aquele x igual a 2,36161? Esquece, não vai servir mais para nada para a gente, ok? Qual é o segundo passo agora? Observar quantos algarismos aparecem após a vírgula que se repetem, ou seja, o período. Podemos perceber que são dois algarismos, o 6 e 1. Por serem dois algarismos, significa que eu vou pegar a equação 10x igual a 23,61616161 e vou multiplicá-la por 100, por ter dois algarismos que fazem parte do período. Então, multiplicando por 100, eu vou ter o quê? 10x vezes 100, eu vou ter 1000x. 23,616161 multiplicado por 100 é andar com a vírgula duas casas para a direita, ou seja, vai ficar 2.361,61616161. Logo em seguida, a gente vai fazer a subtração dessas duas equações para encontrar a fração geratriz. Então, temos aí, ó, 1000x, que é igual a 2.361,61616161 menos 10x igual a 23,616161. Observe que parte inteira em parte baixo de parte inteira, vírgula debaixo de vírgula, decimal abaixo de decimal. Ou seja, o 23 ali, o 2 é dezena, o 3 é unidade. O 2 tem que ficar abaixo do 6, que é a dezena da primeira parcela, e o 3 fica abaixo do 1, que é a unidade. Então, fazendo a subtração, eu tenho o quê? 1.000 menos 10, 990. Pode perceber que a parte periódica vai ser cancelada, que vai ser 61 menos 61 para todo sempre, então dá zero. 2.361 menos 23 dá 2.338. Como ali está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Então, a fração 2.338 dividido por 990 é o que dá origem à dízima 2,36161616161, ok?
Vamos ao método prático agora, que é um método que não precisa fazer essa equação, só precisa observar. Na verdade, esse método prático é o mesmo método da equação, só que aí nós vamos pegar aqueles passo a passo e já vamos colocar direto numa fração, ok? Então, olha só. Determine a fração geratriz da dízima periódica, 0,22222, ok? Então, a primeira parte é... Você vai repetir a parte inteira e o período, ou seja, o algarismo ou os algarismos que se repetem. Quem é a parte inteira? 0. Quem é a parte do período? 2. Então vai ficar 2, na verdade. Vamos pegar esse primeiro conjunto e vamos subtrair da parte inteira. Quem é a parte inteira? É o 0. Então fica 2 menos 0. Acabou o numerador. Vamos para o denominador. O denominador, a cada algarismo que se repete no período, ele representa o número 9. Ou seja, como eu tenho um algarismo apenas no período, significa que representa o quê? 9. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, 0,232323, seria quem? Parte inteira e algarismo que se repete. Seria o quê? 0,23, que é o próprio 23. Menos a parte inteira, 0. Dividido por, nesse caso que eu estou falando agora, para vocês imaginarem, eu tenho o 2 e o 3 na parte do período, na parte da dízima periódica. Então, como são dois algarismos, seria qual número? 99 no denominador. Então, seria o quê? 23 sobre 99. Ok? Então, esse é o modo simples. É o modo prático de se fazer. É exatamente aquela equação, só que feita numa linha só. Mas não precisa usar o x nem nada. Ok? Agora um método prático para determinar a fração geratriz, tá? De uma dízima periódica composta. É a mesma coisa, só que agora a gente também vai incluir o algarismo que não se repete após a vírgula. Então, primeiro passo. Números que não se repetem e o período. Quem são os números que não se repetem? A parte inteira e os algarismos ou o algarismo que aparece após a vírgula antes do período. Então, pode ver aí, números que não se repetem é o 6 e o 3, junto com o período, que é 7. Então, forma o número 637. Vou subtrair dos números que não se repetem, que é quem? O 6 e o 3. Então, no numerador fica 637 menos 63. E no denominador? No denominador, a gente vai ter uma jogadinha com os números que estão após a vírgula. Para cada algarismo que aparece no período, ou seja, aquele que fica se repetindo, nós colocamos o 9. Então, ali, como só tem o 7, então eu só vou colocar uma vez o número 9. Se tivesse, por exemplo, 73, 73, 73, né, alguma coisa assim, eu colocaria o quê? 99. E para cada algarismo que aparece após a vírgula, mas que não se repete, eu acrescento o 9. Um 0, desculpa. Então, fica quanto? 90. Tá? Então, mais uma vez, vou repetir esse aqui que até eu mesmo embolei na hora da frase. Então, dízima periódica composta. Primeiro passo, eu vou escrever os números que não se repetem, seguido do período, para formar um número só. Então, números que não se repetem é a parte inteira e os números que após a vírgula não se repetem mais. Pode ser 1, 2, 3, tanto faz. Nesse caso aí, só temos quem? O 3. Então, vai ser 6, 3 e 7. Juntos formam o número 637. Vou subtrair esse número dos números que não se repetem, ou seja, do 6 e do 3. Então, no numerador fica 637 menos 63. No denominador, serão duas jogadas, tá? Primeiramente, para os números, para os algarismos que aparecem no período, ou seja, aqueles que se repetem, para cada algarismo que se repete
na dízima periódica, eu coloco um 9. Então, por exemplo, neste exemplo eu só tenho o 7 aparecendo. Então, eu só tenho um número que faz parte da dízima periódica. Então, vai representar o quem? O 9. E para cada algarismo que aparece após a vírgula, que não se repete mais, eu coloco um 0 à direita desse 9. Então, nesse caso aí, como só tem o 3 que não se repete, tá? Então, eu vou colocar apenas o quê? Um 0. Então, subtraindo o numerador, vai ficar 574 dividido por 90. Então, aqui mais uns exemplos de fração geratriz usando o método prático. Então, eu tenho aí, ó, 4,555, uma dízima periódica simples. Então, qual é o primeiro passo? Escreva o número, a parte inteira, com o algarismo que faz parte do período. Então, forma o número 45. Subtraio da parte inteira, que é o 4. Divido observando quantos algarismos se repete após a vírgula. Como só tem um algarismo que se repete após a vírgula, eu coloco apenas o número 9. Se eu tivesse dois algarismos se repetindo após a vírgula, eu colocaria o quê? 99, que é um 9 representando cada algarismo. Então, fazendo 45 menos 4 dá 41 dividido por 9. Então, quando eu pegar 41 e dividir por 9, dá exatamente 4,55555555 para todo o sempre. E aqui eu tenho mais um exemplo de fração geratriz agora com composta. Então, vamos lá. Eu tenho o número 7,3828282. Podemos perceber que a parte inteira é o 7. A parte não periódica, ou seja, que não vai aparecer mais, é o 3. E a parte periódica é o número 82. Tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira parte? Números que não se repetem com números que se repetem para formar um único número. Números que não se repetem, 7, 3. Números que se repetem, 82. Junta esses quatro nessa ordem, faz o número 7.382. Vou subtrair este número dos números que não se repetem. Quem não se repete? O 7 e o 3. Então, vou subtrair do número 73. Quem vai ficar no meu denominador? Aí no meu denominador eu tenho que olhar para duas situações. Primeira situação e nesta ordem. Olho para a quantidade de algarismos que fazem parte do período. Como eu tenho dois algarismos que fazem parte do período, 82, 82, 82, então vai ser um 9 que representa o 8 e um 9 que vai representar o 2. Ok? E logo após eu observo quantos algarismos não são periódicos, ou seja, não fazem parte da dízima periódica. É o 3. Então, como eu tenho apenas um único algarismo que não se repete após a vírgula, ele é representado por um número 0. Se fosse dois números que não se repetissem, você teria que colocar dois zeros, e assim sucessivamente. Então, fazendo a conta aí, 7.382 menos 73 dá 7.309 dividido por 990. Então, esses são os métodos para vocês fazerem a dízima periódica simples ou a dízima periódica composta. O método da equação e esse método simples, tá? Qual que vocês vão escolher vai ficar a caso dos exercícios do aprimoramento de vocês. Para mim, em particular, não faz diferença. Mas é claro, se você entender o método pela equação, né? O método prático também é a mesma coisa, só que sem precisar fazer x, né, multiplicar. Você só observa. Então, a dica é você treinando. Criem dízimas periódicas e faça uma através da equação. Faça a mesma depois através do método prático. E aí vocês vão observando. Os dois são exatamente a mesma coisa, só que um escreve vai um pouco mais rápido o desenvolvimento. Ok? Essa aqui foi o site que eu consultei para fazer esse material para vocês, tá?
Espero que tenham gostado e até a próxima aula.